O fundo do poço é o melhor lugar que você poderia estar agora, e eu vou te dizer o porquê. Essa frase pode parecer meio contraditória ou então sem sentido, mas essa é a pura verdade. Quando você tá no fundo do poço, você só tem uma opção, que é ir pra cima. Eu sei que às vezes, quando você tá nesse lugar de extrema vulnerabilidade, de não estar satisfeito com nada, com você, com a sua vida e tudo mais, você pode acabar entrando dentro de uma circunferência de autopiedade, de culpa, de te sentir 100% frustrado, 100% sem saída. Mas o que eu vou te dizer aqui agora é que, na verdade, você tem sim um poder de escolha. E eu vou falar aqui a minha percepção sobre esse tema e como que pensar sobre isso me ajudou no meu momento de fundo do poço. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre esse tema é o primeiro passo para você conseguir de fato começar a escalar esse poço é reconhecer o lugar em que você está. Isso significa você acessar completamente todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, seja raiva, nojo, angústia, frustração, se conectar de fato com isso e parar de se sentir culpado por se sentir dessa forma. Então você tem que sentir tudo, você tem que se conectar com isso de fato, chorar se for preciso, gritar se for preciso, é um processo muito interno, acho que cada um tem sua forma de acessar essas emoções e esses sentimentos e, por exemplo, para mim, chorar é um dos melhores jeitos. Quando eu choro, eu sinto que eu tô de fato sentindo toda aquela emoção, todo aquele sentimento e eu me conecto mais fácil dessa forma, mas você pode fazer da forma como você achar melhor. Então, o segundo passo agora é você analisar. Depois que você reconhece e aceita tudo aquilo que você está sentindo, essa fase que você está passando, você vai para a fase analítica. Então, essa é a hora de você sentar a sua bunda e colocar num papel, falar, gravar um vídeo, gravar um áudio, falar com alguém, conversar com alguém e colocar para fora de uma forma que você consiga visualizar tudo que você está sentindo. Então, por exemplo, eu gosto de fazer isso escrevendo, eu sempre fui essa pessoa. Então, eu gosto de ter um caderno, um diário, enfim, alguma coisa em que eu possa simplesmente anotar tudo. E aí, quando eu coloco no papel e depois eu leio, eu consigo entender melhor o que são esses sentimentos, entender melhor da onde que eles vieram, entender o que que eles estão fazendo comigo, qual é a minha percepção sobre as coisas, a percepção sobre as ações, porque às vezes você tá no dia a dia, você tá simplesmente vivendo e reagindo a tudo que vai acontecendo na sua vida, e você não para analisar se isso está de acordo com aquilo que você quer para você. Eu acho, né, esse passo importante para você ter acesso de uma forma mais clara e parar de só sentir. Agora é a hora de você entender. Então, coloca tudo para fora do jeito que você achar melhor. E a terceira coisa, né, o terceiro passo, enfim, é você canalizar e transmutar. O que significa isso? Quando você aceita o sentimento que você teve, quando você entende da onde ele veio, o que que ele é, exatamente o que está acontecendo dentro de você, você consegue canalizar essa raiva e transmutar, canalizar essa frustração e transmutar para algo que seja benéfico para você. Eu sei que você pode ter passado a sua vida inteira acreditando que sentir raiva, angústia, medo, é, frustração, decepção, enfim, todos esses sentimentos foram falados como se fossem coisas ruins, eu sei, porque eu também vivi assim. Minha vida inteira todo mundo me disse que não podia sentir raiva, que não podia sentir ódio, que não podia sentir angústia, que a gente tinha que de alguma forma retirar isso da gente. E, na verdade, não é bem por aí. Na verdade, esses sentimentos, quando eles são colocados numa atmosfera analítica e de autodesenvolvimento pessoal, você consegue ver que eles são sentimentos que podem impulsionar você para sair desse estágio que você está agora. Principalmente a raiva, né? A raiva e a frustração, podem ser, na verdade, utilizadas como ferramentas de mudança. Quando você para pensar, ela é um dos principais sentimentos que fazem com que você reaja instintivamente, né? Então, por exemplo, você tá, não sei, jogando um jogo e você sente raiva, você tem um impulso de simplesmente bater o tabuleiro, brigar com alguém. Então, obviamente, né, a raiva ela precisa ser utilizada de uma forma que você possa olhar e falar assim: pô, eu tô aqui
tá tudo ruim, não é isso que eu quero pra minha vida, não é essa pessoa que eu olho no espelho e que eu me identifico como minha verdadeira eu. Então, o que é que tá acontecendo? Tô cansada disso, pra mim já deu, já basta. E você começa a sentir dentro de você aquela raiva, né? Aquele sentimento de já deu, basta. E é aí que você consegue subir nessa mola e subir. E aí chega a hora do plano de ação. O plano de ação, ele pode ser feito de diversas maneiras. Eu vou aqui falar a forma como eu gostei de fazer nesses últimos tempos e o que para mim tem funcionado, tá? Como eu falei, eu sou muito de escrever. Para mim é a forma mais fácil de visualizar, de entender, de compreender, de me aceitar, enfim, todo esse processo, né? E então, como é que eu faço? Eu anoto os objetivos, tá bom? E tendo o que eu não quero, o que eu não gosto, e começo a traçar o que eu quero e o que eu gosto. O que eu quero pra minha vida, certo? E não só isso, mas entender os objetivos é importante, claro, mas você precisa também saber como que você vai chegar lá. Então, por exemplo, você não está satisfeita hoje com o seu peso, né? Você quer emagrecer. Então, seu desejo é emagrecimento. Mas e como é que você vai fazer isso? Qual é o plano real de ação para você chegar nesse objetivo? Né? Então, assim, se você quer emagrecer, você precisa fazer o quê? Ter uma alimentação mais regrada. Quais são as estratégias para ter essa alimentação mais regrada? Porque senão eu acho que você acaba caindo naquele conto de fadas de, quero emagrecer 10 quilos em um mês, então eu vou simplesmente parar de comer, vou comer o mínimo, vou fazer jejum intermitente e tudo mais, e você simplesmente não consegue manter. Porque para você aquilo ali tá muito fora da sua atual realidade. Então você tem que começar primeiro vendo o que que é possível. Você vai ter uma conversa franca e honesta com você. Então, por exemplo, você vai falar assim, Clara, eu quero emagrecer. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou parar de comer tudo que eu gosto? Provavelmente não. Então eu vou traçar um plano do tipo assim, quais são as coisas que eu gosto de me alimentar que me fazem bem? Então eu só vou comprar isso. Essa semana eu vou registrar todas as minhas refeições para no final dessa semana eu conseguir ver de fato o que foi que eu comi. Então, são formas que você tem de poder visualizar e traçar estratégias de acordo com esse objetivo. Porque senão, a sua mente, ela não entende o que que você precisa fazer para chegar até lá. Ela não vai estar alinhada com o seu objetivo porque ela já está há anos vivendo uma vida que não está de acordo com isso, que é o que você está acostumado, é o seu hábito. Então você precisa ter primeiro uma conversa muito franca com você sobre as suas atuais limitações. E as suas atuais limitações não são as suas limitações, você precisa entender isso, tá? Hoje você tem algumas e a partir do momento que você vai superando, outras vão vindo e outras coisas vão acontecendo e você vai se desenvolvendo e é um processo infinito, eu acredito. Outra coisa importante, tá? Que eu acho que você tem que registrar. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tô num processo de emagrecimento e para mim sempre foi muito difícil porque eu nunca conseguia me manter dentro dessas estratégias, dentro desses objetivos. E o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a tirar fotos todos os meses, regradamente. E de mim, né? E aí eu comecei a registrar fotos minhas durante os meses e eu via que de fato não estava vendo mudança nenhuma. Então eu mudei a estratégia e eu comecei a tirar fotos de todas as refeições que eu fazia. E depois eu comecei a identificar quais eram os meus padrões, quais eram os hábitos. Então, por exemplo, na TPM, desci a ladeira, caminha muito doce, e aí a gente consegue trabalhar depois em outras estratégias, né? Então, por exemplo, fazer gelatina na semana da TPM, comprar mais fruta, não comprar tanta coisa de besteira para deixar em casa, para que não seja um acesso fácil para você durante esses momentos mais frágeis que você quer buscar a comida como uma forma de compensar os sentimentos que você está sentindo no momento. Então, fica mais fácil, entende? Quando você visualiza, você consegue identificar os padrões onde eles estão e pensar em estratégias para driblar eles. E além disso, outra coisa que eu tenho pensado muito e que eu ainda estou no processo de elaboração, de entender também,
é sobre a possibilidade de co-criar com o universo, ou com Deus, ou com qualquer outra divindade, energia que você se conecte. Então, para mim ainda tem sido um campo de início, mas só essa possibilidade de saber que existe algo, alguma energia ou, enfim, o que é que seja, que tá ali junto com a gente, faz com que me cause um certo alívio. E isso me leva ao quarto passo, ou quarto pensamento sobre esse tema, que é seja grata. Seja genuinamente grata pela sua vida, pela possibilidade de respirar, de comer, de ter uma casa, de ter ou não um trabalho, de ter forças e mobilidade e ter acesso a transporte, ou então seja grata pelas pequenas e grandes coisas da sua vida, sabe? Eu acho que isso faz com que você se conecte com uma frequência eh, de fora, né, da autopiedade e da culpa e de sentimentos que às vezes fazem com que a gente fique um pouco mais na letargia e na inércia. Então, é isso, seja grata por tudo. Minha mãe sempre me falava, seja grata até pelos piolhos da cabeça. E é verdade. Eu tenho lido um livro chamado As Sete Leis Espirituais do Sucesso, e nele tem uma frase que eu achei muito interessante, que é: todo problema traz em si uma oportunidade. Eu sei que quando a gente está no problema é muito difícil a gente ver dessa forma, porque obviamente a gente está acostumado a agir de determinada maneira, né, de ficar frustrado, de ficar chateado e reagir de às vezes forma de, ai, não entendo por que que isso está acontecendo comigo, mas eu acho que quando a gente começa a trabalhar formas diferentes de ver sobre esse problema, isso por si só causa uma energia diferente na situação. Então, toda vez que eu estou tendo um problema, eu falo, Deus sabe de todas as coisas. E isso instintivamente me traz para um lugar de calma e de confiar. E isso me leva à segunda frase que eu achei muito interessante nesse livro também, que é confiar. Se as coisas não saem como você planejou, há uma razão para isso. E é isso, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E por aqui vamos continuar falando sobre autodesenvolvimento pessoal. Eu vou compartilhar também um pouquinho sobre o meu processo. Talvez isso possa te inspirar de alguma forma. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.